Qual o melhor método de fazer vendas B2B? Bom, hoje eu quero conversar com vocês e falar dos prós e contras de dois métodos já conhecidos e te trazer uma terceira opção, que não é tão explorada ainda no Brasil. Quando eu falo de método de venda B2B, eu estou falando não do processo de prospecção. Então hoje não falaremos sobre captação de leads e etc. Esse método de venda B2B é para, a partir do momento que você já tem os seus leads aquecidos, já identificou que aquele lead faz sentido para a sua empresa, tem um match com o produto ou o serviço que você oferece. Beleza? Bom, vamos lá. Uma das metodologias mais famosas e consagradas de vendas B2B é o SPIN, o SPIN Selling. Ela é maravilhosa? É. SPIN Selling é maravilhoso. Existe, acho que desde a década de 80. Muitas empresas foram pesquisadas, muitos vendedores foram analisados para desenhar essa metodologia. No que consiste o SPIN? Em você fazer perguntas e induzir seu cliente a enxergar necessidades que talvez ele não tivesse percebido e, na sequência, já fazer ele perceber o tamanho do prejuízo que ele vai ter se não tomar uma atitude quanto a essas necessidades. É um método eficaz? Sim, mas aqui vem duas críticas para o método. Primeiro, tem muita gente que fala, uso a metodologia SPIN e pronto. Mas a metodologia SPIN tem que ser parte de um processo de venda, porque depois de investigar e, de certa forma, até trazer senso de urgência para o cliente, você ainda vai precisar fazer uma apresentação de que o que você tem para oferecer para ele é realmente capaz de resolver aquela dor, aquele problema. Você vai precisar ter técnicas de negociação, de fechamento, você vai precisar de soft skills para conduzir o cliente por todo esse processo. Então tem muita gente que fala da metodologia SPIN como um milagre. Ela é fantástica? Sim, mas ela precisa ser vista como parte de um processo de vendas B2B. Minha segunda crítica é, será realmente que o cliente depende das perguntas investigativas de um vendedor para perceber aquela necessidade e descobrir que ele vai ter um prejuízo imenso? Ou está muito mais relacionado às prioridades que esse cliente tem dentro da indústria, dentro da empresa que ele trabalha? Claro que perguntar da forma correta vai transformar isso numa necessidade maior, vai transparecer o tamanho desse problema. Mas cuidado, não é só o processo de perguntar. Tem uma coisa muito antes na jornada do cliente, que é ele ter decidido priorizar aquele assunto. Beleza? Bom, uma segunda metodologia muito aplicada em vendas B2B é perguntar, entender a necessidade, desenhar uma solução para o cliente e aí apresentar N possibilidades. E essa é a minha crítica também. Quando a gente apresenta N possibilidades, a gente tem um risco muito grande, porque o cliente já tem muita coisa para fazer. Toda vez que você traz 5, 6 soluções diferentes, todas com inúmeros detalhes, você atrasa ainda mais esse processo de decisão. Você precisa ser visto como alguém que vai ajudar o cliente, não alguém que vai abrir um leque tão grande de opções e ele vai entrar num loop que cada reunião para decidir uma coisa surge uma pergunta mais difícil e fica mais complexo a resposta. Tem muitos vendedores que usam esse formato. Deixa eu trazer diversos cenários para o meu cliente ter autonomia. É legal dar autonomia? É. Mas cuidado, é preciso também facilitar o processo de compra do ponto de vista do cliente. Sabe que uma pesquisa da Harvard Business Review viu que, em média, em 2015, numa tomada de decisão de uma compra B2B, eram envolvidas 5,5 pessoas. 2 anos depois, em 2017, esse número já subiu para 6,7 pessoas. Ou seja, com o tempo, estão aumentando os participantes dessa cadeia de decisão. Será que faz mesmo sentido trazer tanta informação que essas pessoas não vão ter a capacidade de digerir? Outro ponto. Compradores B2B começam a se questionar, depois da decisão tomada, da solução adquirida, eles começam a se questionar se fizeram a melhor escolha, à medida da quantidade de leque que a gente abre para eles. Então, hoje eu quero apresentar para você um estilo diferente de venda B2B. É a venda prescritiva. Na venda prescritiva, o vendedor oferece uma solução clara, simples, concisa e muito objetiva para o cliente, justamente para evitar diversos loops, justamente para evitar discussões imensas, porque assim, a carga de informação que a gente tem hoje é muito grande.
O nosso papel é simplificar a vida do cliente. Esse vendedor, o vendedor prescritivo, tem a capacidade de simplificar coisas que eram complexas e trazer exemplos muito consistentes para ajudar esse cliente a basear a decisão. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo com parafusadeiras e vendia parafusadeiras para diversas indústrias. E aí, quando o assunto é parafusadeira, você tem opções de R$500 e você tem opções de R$200 mil. Todas fazem a mesma coisa, apertar parafusos. Se você olha um catálogo de parafusadeiras, a marca mais simples começa com 2.000 itens diferentes. Imagina dar um leque muito grande de opções para o cliente. Não! O meu papel enquanto vendedora consultiva era direcionar esse cliente e falar, olha, tá aqui a melhor opção para resolver esse seu problema de qualidade, de ergonomia, o que fosse. O que eu fazia? Uma apresentação simples, 5 slides. Cenário atual, objetivos, como a minha solução ia resolver. Às vezes eu deixava 2 opções de solução, com níveis de investimento diferentes, claro, níveis de entregas diferentes, mas de alguma forma eu também despertava a curiosidade do cliente. Se ele precisasse de mais informação, ele poderia vir e buscar, mas a minha primeira prescrição era muito simples. E aí, aquela pesquisa da Harvard Business Review, que eu falei para vocês, ela também disse o seguinte, que 62% dos compradores industriais B2B que receberam apresentações nesse formato prescritivo tinham probabilidade de fechar, sim, uma venda de alta performance. O que é uma venda de alta performance? Aquela que tem alta lucratividade para o fornecedor e aquela que o cliente não fica se questionando depois se fez a escolha certa. Bom, no próximo vídeo eu quero te mostrar os passos de como construir um processo de venda prescritiva para sua equipe ou para suas próprias vendas. Até lá!